Olá, povo de Deus, quarta-feira, 15 de março de 2023, terceira semana da Quaresma. A nossa aplicação de hoje é a partir de Deuteronômio 4, 1, depois 5 a 9 e Mateus 5, 17 e 19. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor, Deus de vossos pais, vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que o pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Deuteronômio significa segunda lei, e este livro faz uma reapresentação e adaptação da lei em vista da vida de Israel na terra prometida. Se o lermos sem cuidado, podemos pensar que é um livro contemporâneo de Moisés, pois coloca suas palavras na boca deste grande legislador do povo de Deus. Mas sabemos que foi escrito bem posterior e que passou por um longo período de reformulação. Moisés tinha evocado a história para recordar ao povo a fidelidade de Deus. E essa fidelidade exige correspondência do povo no sentido de observância fiel das leis e preceitos. Era preciso que o povo tivesse alguns parâmetros bem seguros para que a vivência na terra prometida se desse de maneira ordenada e justa, segundo os mandamentos de Deus. Organizar a vida segundo as leis e preceitos do Senhor fará de Israel um povo admirado pelos outros povos, que apreciarão sua sabedoria e a proximidade do seu Deus. Israel será, desse modo, testemunha do Deus vivo e verdadeiro diante dos outros povos. O cumprimento dos mandamentos será, assim, uma resposta de amor ao Deus libertador. Por isso é conveniente recordar a história da salvação e as maravilhas operadas por Deus ao longo dela. Isso ajudará o povo a crescer na gratidão para com Deus e na observância das suas leis de geração em geração. Mateus 5, 17 a 19. Disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Retomamos mais um trecho do grande sermão da montanha. Apesar de dizer que não tinha vindo para acabar com a lei, mas levá-la à perfeição, o que Jesus apresenta é uma novidade radical que desconcerta os seus ouvintes.
O texto que hoje escutamos faz-nos entrever as interrogações que suscitava e a delicada posição dos primeiros cristãos diante do judaísmo. Mateus, que escreve para uma comunidade judeu-cristã, apresenta Jesus como um novo Moisés que promulga a nova lei, as bem-aventuranças. Mas isso não significa que a lei e os profetas são abolidos. Pelo contrário, atingem em Cristo o pleno cumprimento. Durante séculos, ajudaram Israel a preparar-se para a comunhão com Deus. Agora, essa comunhão é oferecida por graça, porque em Jesus tudo é realizado em plenitude. A velha lei permanecerá como norma perene, sendo que nem os mais pequenos sinais da lei serão invalidados. Pelo contrário, da sua observância ou não observância, dependerá a sorte definitiva de cada um. De fato, na lógica oriental, ser considerado mínimo significa ser excluído. Cuidemos, por outro lado, que a lei não seja observada simplesmente por ser lei, mas por aquilo que ela realiza de justiça e verdade. Cumprir a lei fielmente não significa subdividi-la em observâncias minuciosas, criando uma burocracia escravizante. Significa isto, sim, buscar nela inspiração para a vivência da justiça e da misericórdia, a fim de que a pessoa tenha vida e relações mais fraternas. Jesus sabia dar à lei uma dimensão perfeita, que superava um caráter de mera regra exterior e a tratava em relação ao reino dos céus. Como temos a nossa prática diária de confronto com nossas leis e códigos, sabemos que nem tudo que é legal é moral, pois nossos legisladores são movidos por interesses que costumeiramente não levam em conta o bem do povo. É preciso, portanto, sabermos distinguir o que é legal do que é justo, para vivermos atentos à prática da justiça nos nossos relacionamentos. Um beijo no seu coração.